mesmo disse num certo momento do texto, eu estava muito impactado pelo significante gambiarra e não sabia o seu significado, eu não sabia que significado dá a ele. E isso nos coloca justamente diante de alguma coisa muito própria da experiência psicanalítica, que é ligado ao fato de que a gente aciona o significante e a gente só descobre os efeitos de significação a posteriori. A gente não tem como antecipar aonde a gente vai chegar, qual é o campo de significação que vai ser produzido a partir dessa enunciação. E justamente essa descodificação entre significante e significado, ela já se coloca justamente na base de uma inversão, pelo fato de que ela não tem nenhum tipo de padronização possível. A gente não tem como antecipar que significação vai ser dada a uma enunciação antes do sujeito se colocar a falar dela. E nesse nível, me parece que a gente já pode, de imediato, colocar uma ligação orgânica entre a experiência da psicanálise e de uma invenção. E se essa invenção ela nos convida a pensar em alguma coisa que se coloca como gambiarra, talvez seja no sentido de que essa invenção ela justamente aponta para alguma coisa separada do ideal. Na verdade, eu aproximo as duas coisas. Eu aproximo a bricolagem da gambiarra, ao mesmo tempo que eu faço uma certa diferença, porque eu gosto muito de pensar a gambiarra como alguma coisa que se produz na periferia do capitalismo. Primeiro, para dizer que a diferença da bricolagem do surrealismo, com todo o valor que ela tem, né, a bricolagem que a gente pode encontrar também em Duchamp, e que a gente vai encontrar também naquilo que faz o Bispo do Rosário, é uma coisa que eu achei por bem diferenciar da gambiarra. Eu queria dar um sentido bem específico para a gambiarra, no sentido em que a gambiarra ela não tem uma finalidade estética. O que interessa nela é que ela tem um efeito estético. E a minha hipótese, quando eu resolvi trabalhar com a questão da gambiarra, é dizer que esse efeito estético da gambiarra, que nos comove, que nos causa uma sensação interessante, estaria ligado justamente ao fato de que aquela solução ela é singular no sentido em que só aquele sujeito, naquela circunstância, em tal momento, poderia conceber aquela solução. E esse tocar, né, você usou uma palavra muito interessante, a gambiarra ela é essencialmente evanescente, ela não se mantém, né, a gente tem uma chance de vê-la num certo momento, depois aquilo ali desaparece. É um aspecto também que convoca a dimensão do que é uma experiência singular, de alguma coisa que não é reprodutível. E ela toca também naquilo que você fala, que é um tratamento do possível. É um tratamento do possível como contingente, aquilo que cessa de não se escrever. Então, eu acho que é um aspecto que confere dignidade ao contingente. Que mostra que toda vez que o sujeito promove uma solução a partir do encontro com o contingente, aquilo ali adquire uma dignidade estética, mesmo que ele não tenha tido a finalidade de produzir um objeto com essa natureza. É uma questão super importante, essa que você me coloca, né? Porque ela tem um leque de consequências muito, muito grande. Um deles, por exemplo, né, justamente no campo da política, é preciso saber que quando a gente quer uma representação política, não basta que ela tenha um registro de programa coerente,
uma finalidade bem formulada, se o representante político não tiver o que a gente chama de carisma. O Max Weber vai falar da vocação da política justamente nesses termos, né? Ou seja, um político sem carisma, né? Um picolé de chuchu, por mais bem intencionado, por melhor que seja a formulação que ele traga, ele não vai ter a eficácia. E quando a classe política intelectualizada deixa de lado essa dimensão, o risco que a gente conhece é justamente a dimensão carismática do fascismo, né? do populismo, do apelo estético do fascismo. Que todo monumento da cultura é uma barbárie, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode dizer que existe uma cultura que não tenha sido fundada sobre uma violência. Sabe? Ou seja, haveria uma cultura inocente a partir da qual a gente poderia criminalizar as demais? Né? Ou seja, toda cultura ela implica uma opressão no sentido em que ela dirige, ela coloca no seu horizonte uma finalidade, uma orientação, e ela tende a esmagar todo aquele que não funciona nesse nível. Isso tem vários níveis, né? A gente pode dizer tanto no nível da cultura em geral, mas quanto, por exemplo, no nível de uma escola de psicanálise. A gente se vê muito, por exemplo, conduzido a uma certa relação em que o ideal vem da força. A gente se orienta em relação a um certo campo de ideal, uma metáfora de ideal, em relação ao qual a gente se sente numa espécie de precariedade. A nossa língua ela não é falada em outros lugares, né? O que a gente escreve tem muito frequentemente divulgação, etc. Né? Então, a gente pode dizer que sim, que a gente tem que se articular no nível de uma gambiarra. Eu tentei opor, a partir de uma leitura que faz o Miller, de uma concepção que a gente poderia chamar de idealizada do final de análise, que era a concepção da travessia do fantasma. Né? Ou seja, era a concepção do sujeito, né? da alegoria da caverna de Platão, o sujeito que sai da caverna onde só se vê simulacros e percebe uma espécie de verdade solar. Como se ele pudesse sair, como se ele pudesse, igual o herói da Matrix, que percebe que a realidade é uma maquineria cibernética. Eu sempre vi isso com alguma desconfiança, antes mesmo de ter lido o texto de Miller. Então, teve em mim o efeito de um clarão, alguém formular alguma coisa que eu tinha pensado, mas que eu não tinha muito como dizer, não sabia quais palavras para me... de quais palavras me servir para pensar aquilo, e aqui eu encontrei no texto dele as palavras que não achava. Quer dizer, essa ideia de se haver com sintoma, ela permite ao sujeito se emancipar da ideia idealizada da travessia da fantasia, que Lacan formula uma vez só no Seminário 11, né? Ele nunca mais retoma aquilo, talvez por alguma desconfiança, e a gente encontra ali, nesse se virar com sintoma, justamente o que? Alguma coisa do sintoma que não se dá, alguma coisa no sintoma que não se modifica. Quanto no nível do significante, da palavra, da articulação significante, a gente consegue extrair significações ocultas e ver coisas que a gente não tinha visto, né? Tem um desvelamento que é interessante, que é importante. No horizonte disso, é preciso saber também que existe alguma coisa que não se desvela. No nível da pulsão, existe alguma coisa da pulsão que é indiferente à ideia de que alguma coisa seja realidade ou seja ilusão. Alguma coisa que, por exemplo,
Por mais que o sujeito saiba que aquele encontro amoroso é uma roubada, algo da pulsão dele leva ele ali, ele não consegue se livrar disso, né? A pulsão não quer saber se aquilo ali é uma ilusão da qual ele deveria se emancipar. Ela quer se satisfazer e pronto. Então, existe no horizonte da psicanálise alguma coisa da pulsão que não se deixa franquear. Ele vai ter que se virar com alguma coisa que não tem uma forma idealizada. E esse se virar é muito interessante, porque quando o sujeito faz o passe, né, a gente pode verificar que todos os verdadeiros passes, eles comportam alguma coisa de um certo vexame. Percebe? É como se toda vez que o sujeito fizesse o passe, ele falasse de alguma coisa que ele preferia que ninguém soubesse. Alguma coisa que fala de um gozo que devia ter ficado em segredo, né? E o que eu acho mais interessante no passe é que ele é um dispositivo que permite ao sujeito expor isso e não existe nenhuma obscenidade no horizonte do passe. Você percebe? Não é um sujeito que se satisfaz com aquilo que ele tem vergonha no livro, por exemplo, de quem fica frequentando o site de pornografia, é outra coisa, ele continua naquele autismo, não é? Naquela coisa que agora